E aí, galera? Prontinhos? Recuperados da aula anterior? Eita, foi muito legal, né? Olha só. Na aula anterior, a gente viu, vou reforçar um pouquinho aqui, se você se perdeu no meio do caminho, foi ao banheiro, piscou, fez alguma coisa aí, tá bom? Olha só, deixa eu me apresentar, né? Professora Tabita Maciel aqui com você. Olha lá. Nós falamos sobre o sistema nervoso central, que ele é dividido em sistema nervoso periférico, o sistema nervoso, que é dividido em central e periférico, que a gente viu na aula anterior. Esse sistema nervoso central, ele é composto, vai compor ali, ó, a nossa estrutura central da cabeça e a coluna vertebral, e ele é formado pelo encéfalo, e aí no encéfalo, eita, o professor tá se bagunçando o cabelo todo. Nessa região do encéfalo, você vai ter o quê? O cérebro, o cerebelo, lembra aquela parte de trás, abaixo ali do cérebro? Lembrou. E o tronco encefálico. Esse tronco encefálico vai ligar aí, então, a base do nosso cérebro, vamos dizer assim, para a nossa região da coluna, do nosso eixo central ali, tá bom? E aí ele vai descendo, formando a medula espinhal. Tranquilo? Cada um ali relacionando aí, então, aos movimentos voluntários, movimentos involuntários que nós vamos estar fazendo para poder desenvolver alguma atividade e responder algumas informações que foram captadas e processadas. Tranquilo? E agora a gente vai falar nessa aula sobre o nosso sistema nervoso periférico. Lembra? É aquele que vai ter essas ramificações partindo ali do nosso sistema central, tá? Até irradiar ali por todas as terminações do nosso corpo. É como se fosse, a gente tem ali o esqueleto axial e o esqueleto perpendicular, né? Que a gente vai estar ramificando ali tudo, tá bom? Olha lá no quadro. Pode ir lá no quadro. Aê! Então, olha só. Em relação a esse sistema nervoso periférico, nós vamos ter, então, essa parte, nessa imagem que você está vendo aí, galera, você está vendo a cor rosa, pelo menos para mim aqui tá rosa. Aí você tem o azul dando o contorno do corpo, perfeito? E a parte amarela. Então, a gente vai enfatizar o amarelinho, que é o sistema nervoso periférico. Ok? O rosa é o que, professor? O sistema nervoso central. Ótimo! O que eu preciso saber, professora, numa avaliação ou quando eu estiver fazendo alguma apresentação de um trabalho sobre esse sistema? Que ele vai ser constituído, né, por um conjunto, presta atenção aqui, lá vem a caneta de novo. Então, ele é formado por um conjunto de axônios. Lembram dos axônios? Eu vou já mostrar a imagem de novo do neurônio para você. Que formam os nervos, tá? Então, inicialmente eu tenho o quê? Nervos que compõem esse sistema nervoso periférico. Toda essa parte amarelinha que você está vendo aí. E esses nervos, eles vão ser cranianos, óbvio, porque vai partir daqui, ó. E nós vamos ter os nervos espinhais, que vão se ramificando aqui ao longo de toda a medula espinhal. Tranquilo? Tranquilinho, né? Então, o primeiro componente do sistema nervoso periférico são os nervos. Esses nervos são compostos por axônios, que é aquele prolongamento, como se fosse aquela cauda dessa célula que é o neurônio, tá? Além desses nervos, que nós temos dois, cranianos e espinhais, nós vamos ter também os gânglios nervosos. Esses já são formados pelos corpos celulares dos neurônios. Deixa eu ver se eu coloquei mais. Ah, coloquei. Então, olha só. Os gânglios são formados por essa reestrutura aqui, ó. E os nervos são formados pelos axônios. Tá bom? Professora, agora eu fiquei meio assim, pensativa, presta atenção. Se os nervos são formados, então, pelos axônios, que é essa extremidade aqui amarelinha, né, que tem a bainha de mielina, e elas vão formar ali desde os crânios, vão estar presentes tanto nos crânios quanto... Você pode ter uma interpretação que é perfeita. Olha aqui para mim. Quando a gente fala de células, gente, a gente tem prolongamentos, são células grandes e que vão se comunicando umas com as outras. E como é que são as comunicações de um neurônio? Através das sinapses químicas, que são as transmissões
desses impulsos nervosos que vão ser captados desses lados dendríticos, corpo celular, vão percorrer todo o axônio, se projetar nas terminações dos axônios para ocorrer a liberação de neurotransmissores e assim passar para outro neurônio. E isso tudo vai em questão, gente, questão de segundos, milésimos. Eu tô andando lá, tô brincando no fundo do meu quintal e de repente eu descalço, que a mãe fala, né? Eu sei que fala porque eu falo. Menino calça sandália, aí a gente... Aí eu gosto de sentir o chão, gosto de sentir a grama, né? Tá de boa. Aí você pisou descalço no chão, tá? E sentiu ou uma pedrinha bem pontudinha, ou pode ser até um prego mesmo. Rapidamente você vai ficar fazendo assim? Duvido, né? A dor vai fazer isso ali, ó. Você, lá na extremidade, no solado do pé, já foi informação para o cérebro em milésimo segundo e você já faz o quê? Retira o pé. Você nem pensa no que você está fazendo. São os reflexos rápido. Por quê? Porque o teu organismo está te protegendo. Olha que coisa bacana. Você e eu temos, né, um sistema que protege, que dá sinais de alerta. Só que por que a gente às vezes é meio, né? Meio devagar para conseguir a gente mesmo raciocinar essas coisas. Eu sei que coisas perfurantes podem machucar meu pé, eu posso cair e me cortar, e às vezes a gente, né, entra na brincadeira para valer e esquece dessas proteções, mas a gente é alertado e o nosso corpo vai também tentar fazer essas defesas. Nem sempre vai dar certo. Você pode quebrar um osso, né? Cortar o pé, cortar a mão, fazer até alguma lesão aí. Tá bom? Mas você precisa estar consciente de que você tem esse sistema de alerta. Tem. Tocou alguma superfície quente? Você rapidamente vai tirar. Vem algum barulho de bola, tá lá do outro lado do muro, você não sabe o que está acontecendo especificamente. Você está ouvindo barulho de criança, joga, alguma coisa. Ah, houve um grito. A bola passou e bateu na árvore. Quando essa bola bateu na árvore, fez um barulho, o que você vai fazer? Ficar esperando a bolada na cara? Claro que não, né? Eu tô brincando aqui. Dá uma bolada, né? Faz alguma coisa, vai se defender, vai se proteger, tá? Nossa região aqui, dos nossos olhos, o que acontece? A gente vai fechar os olhos. É igual quando a gente tem medo do escuro, né? Fecha os olhos, eu vou. Mas aí você precisa da visão, meu amor. A pupila vai dilatar para você enxergar melhor. Tá? Para você estar vendo, não tá tudo escuro, professora. Pois é, mas a pupila dilata para você tentar enxergar o que você conseguir. Uma frestazinha de iluminação naquele ambiente, tá bom? Mas vamos continuar, senão a gente não dá conta. Vamos lá, joga lá na tela. Olha lá. Então, a função desse sistema nervoso periférico é conectar o sistema nervoso central e, aliás, as outras partes do nosso corpo. Como ele é o periférico, então ele vai captar, recepcionar essas informações e vai dar as respostas, né, para as extremidades do nosso corpo, para a periferia do nosso corpo. Há, portanto, 12 pares de nervos cranianos. 12 pares de nervos cranianos, presta atenção para ter atividade, hein? E temos 31 pares de nervos espinhais. Ok, então olha aqui para mim. Desses nervos, partem 12 cranianos aqui na parte de cima. E na coluna ali vai partir, ao longo da medula espinhal, vai partir então os 31 pares. Pares, tá, galera? Não é que tem 31 só, tem pares, 31 pares de nervos, ou seja, 62 ali, tá? Perfeito? Vamos lá pro quadro? Olha lá. Joga no quadro. Aí, ó. Então, ali, ó. Ai, professora, que imagem estranha. Pois é, essa imagem aqui tá mostrando tanto o nosso sistema nervoso central, tá? O encéfalo e a medula, também está mostrando os nossos sistemas nervoso periférico, os nervos cranianos e os nervos espinhais. Olha como é que nós somos bonitinhos, né? Somos, sim, perfeitos, uma criação, uma obra-prima. Eu não posso deixar de dizer isso, nós somos uma obra-prima.
perfeita e bem acabada. Olha lá. Então, pode jogar lá na tela isso. São os nervos que atuam, então, fazendo o que no nosso corpo, professor? Já que eles estão todos irradiados, distribuídos aí pelo nosso corpo todo, extremidade do corpo todo. Você pode observar aqui, ó, nessa região aqui vai mais ou menos ali para a batata da nossa perna. Então, todos os cantinhos, olha aqui, ó, os nervos, né? Próximo à nossa região aqui da bacia. Então, tudo isso está conectado. Qualquer alteração, qualquer lesão vai ser percebida rapidamente, tá? Uma cãibra na batata da perna, tá correndo, tá jogando futebol, sei lá, tá subindo numa árvore, pulou dentro da água, passou muitas horas no banho, não sei. Olha lá, então esses nervos vão atuar na nossa recepção aos estímulos sensoriais, os estímulos que vão captar os nossos sentidos, os nossos órgãos dos sentidos, e eu acho muito legal isso aqui, as respostas glandulares, né? Secreções de quê, professoras? De células sebáceas, de saliva, tá? De suor. Tudo isso ali vai estar conectado ao sistema nervoso periférico e aos nervos. E também nas respostas musculares e nos atos reflexos. Então, tanto nos sistemas sensoriais, quanto nos glandulares, quanto nos musculares, nós temos a ação do sistema nervoso periférico. Não vai dar resposta sozinho, não vai poder trabalhar sozinho. Ele trabalha em contrapartida ou juntamente com o nosso sistema nervoso central. Perfeito, galera? Vamos prosseguindo? Olha lá. Esse sistema nervoso periférico, em relação aos nervos, olhe lá. Há ações distintas dos nervos neste sistema, podendo ser classificados em... Eu quero que você preste bastante atenção aqui, tá? Então, a gente falou lá que tem o nosso sistema nervoso periférico composto por nervos e gânglios. Agora, a gente está focando, enfatizando aqui os nervos. A gente viu que tem os cranianos e os espinhais, 12 e 31 pares. Ok, professora. Agora, a gente vai ter uma subdivisão dentro dessa divisão. Então, fique atento. Então, em relação à função, à classificação desses tipos de nervos, você vai ter os nervos aferentes, desculpa, é isso mesmo, aferentes, eu pensei que era referência. Aferentes, que são chamados de nervos sensitivos. Você já ouviu alguém falar, eu sou muito sensitivo, eu consigo perceber as coisas no ambiente. Vem cá, joga aqui pra mim. Joga aqui pra mim. Às vezes a pessoa entra no ambiente, aí ela diz assim, eu tô sentindo alguma coisa, tem alguma, né, não tá legal isso aqui. Gente, nós somos uma máquina química. Nós realmente captamos muitas das informações químicas. Às vezes, né, não é o foco da nossa aula, mas a gente vai falar aqui sobre isso. Por exemplo, você está passando por um ambiente, por uma pessoa, a pessoa ela está pensando numa música e você passa por ela. Quando você passa por ela, você começa a cantar a música que ela estava pensando e a pessoa se assusta, olha, uai, eu cantei, eu falei alto isso, sabe? Para você perceber a importância dessa comunicação e desses sistemas. Nós realmente emitimos, né, energia, essas energias aí vão ser explicadas aí por várias situações pela questão da neurociência, né? Mas não é o nosso foco. Só que a gente está falando do sistema nervoso, né? Então tá tudo ali conectado, tá bom? Mas isso realmente acontece. Agora a gente está falando especificamente nesta aula sobre esses nervos e esses nervos aferentes que são os nervos sensitivos. Joga lá na tela. Olha lá. Então eles enviam sinais da periferia do nosso corpo, das extremidades, para o nosso sistema nervoso. É como se eles captassem as informações que estão lá. Lembra do exemplo que eu dei da pessoa andando descalço e pisando em alguma coisa perfurante? Ela vai voltar o pé dela, mas isso já foi enviado através dos nervos eferentes, já foi levado até o sistema nervoso central e depois vai ser respondido quando a gente retira o pé lá, levanta o pé, tá? Então, eles captam estímulos como o calor, a luz, por exemplo, tá? E aí nós vamos ter também os nervos eferentes. Ai, professora, nervos aferentes
tiram ou enviam sinais lá da periferia para o sistema nervoso central, e os nervos eferentes, que são os motores, que vão enviar os sinais do sistema nervoso central para os nossos músculos. Então, o que acontece aqui nesse exemplo que eu dei do pezinho lá descalço, pisando em estruturas, no solo, sem proteção? Os nervos eferentes, como eles enviam da periferia para o sistema nervoso central, sentiram, tá? Porque eles são nervos sensitivos, sentiram a entrada, a perfuração da sua pele, e aí eles enviam essa informação pelos nervos aferentes, que são os nervos sensitivos, para o sistema nervoso central. O sistema nervoso central dá o comando para os nervos motores, que são chamados de eferentes. Dá a resposta rapidamente, você vai retirar o pé. Aí você vai ver que está sangrando, aí você vai ver o estrago que aconteceu, né? Com esse incidente. Tá bom? Então, os sensitivos enviam para o sistema nervoso central. E os motores vão dar essa resposta, esse comando de resposta. Pode jogar lá. Então, a gente tem esses dois tipos aí de sistemas. Às vezes, vai acontecer de haver essa... Às vezes, não. Nós temos a presença também desses nervos mistos. E aí, algumas respostas vão ocorrer nessa relação mista, onde, formado por fibras sensoriais e fibras motoras, você vai ter as respostas e são chamados de nervos raquidianos. Quem nunca ouviu falar, né? Esses nervos raquidianos, então, são esses nervos mistos que dão essas respostas, que vão receber, levar para o sistema nervoso e também dar as respostas, os comandos. Eles vão funcionar como tanto quanto sensitivo, tanto quanto os motores, tá? Por isso são chamados de mistos. Ok? Vamos seguindo. Agora, em relação à sua forma de atuar no organismo, a gente falou ali da divisão do sistema dos nervos, tá? Do sistema nervoso periférico, os sensitivos, os mistos e os motores. E agora a gente vai falar em relação à atuação deles no nosso organismo. Então, eles podem ser chamados, olha ali para pontuar, tá? Sistema nervoso periférico somático e o sistema nervoso periférico autônomo, tá? Esse sistema periférico somático, ele é um sistema de respostas voluntárias. Minha mãe pede para eu carregar um balde de água até a área, para poder ajudar ali na lavar a área. Eu vou lá, pego esse balde, suspendo esse balde. É um comportamento voluntário. Às vezes nem tanto voluntário, né? Não estava querendo fazer isso não, mas você consegue fazer isso tranquilamente, tá? Aí você tem o sistema nervoso autônomo, que vai ser involuntário. Eu não consigo controlar. Eu não vou ter o domínio. E aí, nisso aqui, o que vai passar? Por exemplo, lá na nossa última aula, a gente viu um menininho lá mergulhando, prendendo a respiração. Eu até posso fazer essa brincadeira, tá? De prender a respiração. Mas o que acontece? Quando eu prendo a respiração, pode aqui para mim, jogar aqui para mim. Quando eu prendo a respiração, o que vai acontecer? Eu vou começar a ter muito CO2 no meu sangue. Como ele é um gás tóxico, o que vai acontecer? Eu estou ali prendendo... Rapidamente eu vou ter que subir a superfície, não, se eu estiver dentro da água, né? Porque às vezes eu posso brincar fora da água mesmo. Mas se eu estiver dentro da água, eu vou subir a superfície para poder liberar aquele gás tóxico, né? Expirar e respirar novamente. E inspirar, tá? O gás oxigênio. E aí eu vou voltar à normalidade. Tem gente que dá até uns vertigens, sai da água meio assim, tonta, né? Tem gente que até desmaia literalmente, tá? Porque não é bom, não. Essa brincadeira não é muito sadia, não, tá? Não vai fazer isso, não. A gente faz, mas não é bom fazer, não, tá? Porque você pode estar num dia ruim do seu organismo, né? E pode ter algum outro transtorno, um agravo maior, tá? Joga lá na tela. Olha lá. Então, ainda continuando nesse sistema nervoso autônomo, que vai regular as atividades dos nossos órgãos e garantir a homeostase. Professora, o que é isso, hein, homeostase? É aquela relação de equilíbrio, a sensação de equilíbrio, tá tudo funcionando internamente adequadamente e esse funcionamento interno não vai variar com as mudanças externas, tá? Isso vai ser relacionado, então, ao nosso sistema nervoso
periférico autônomo, que é relações involuntárias aí. Então, em relação a isso, você vai ter o sistema simpático, autônomo simpático, eu boto aquela carinha, né? Simpático e o parasimpático, não é bem isso, tá? Mas então, em relação ao sistema nervoso autônomo, você vai ter esses dois, o simpático e o parasimpático. Esse sistema nervoso, eles vão estar atuando, então, né, para essas duas relações. Mas o que é o simpático? Geralmente, ele é ativado em resposta a emergências, especialmente aquelas que vão ameaçar a nossa sobrevivência. Então, toda vez que você tiver, por exemplo, liberar o CO2, é um ato de sobrevivência. Você vai precisar liberar esse gás tóxico, porque você não sabe o que pode dar, né, se você continuar com essa quantidade desse gás na sua corrente sanguínea. Precisa liberar. E várias outras situações de emergência do funcionamento dos nossos rins, tá? Então, o nosso corpo tá tudo ali conectado e vai ter uma razão para um estar determinando o funcionamento e o bom funcionamento e o controle dessa regulação, tá? E no sistema nervoso... aqui. Então, o simpático, ele é formado pelos nervos espinhais da região torácica e lombar da medula, e os neurotransmissores responsáveis por esse funcionamento vai ser a noradrenalina e a adrenalina. E aí nós temos o parasimpático, que vai estar relacionado ao aumento do crescimento e da nossa reprodução, tá? Então vai estar envolvido aí no sistema reprodutivo, perpetuação das nossas espécies. É formado pelos nervos cranianos e espinhais das extremidades da medula. E aí agora você vai ter outro tipo de neurotransmissor, que é a acetilcolina. Na imagem, cadê? Aqui. Nessa imagem, então, em relação ao sistema nervoso periférico autônomo, a gente tem a percepção. Um funciona, a gente viu que o simpático vai funcionar ali em relação à manutenção da tua sobrevivência. Então, você está vendo vários órgãos aqui. Então, o ato de dilatar a pupila, então, quando você está no escuro, você vai ter a dilatação da pupila, ou quando você tem uma sensação, passa por um período de medo intenso, as suas pupilas também, tudo vai estar em alerta, todo o teu corpo vai estar em alerta, tá? Tem gente que até se arrepia. Mas vai ter que ter um outro sistema para voltar à normalidade disso tudo, tá? Então, quando o teu batimento cardíaco acelera, vai ter que ter outro em contrapartida, e esse que vai fazer essa relação para você voltar ao seu estado natural é o parasimpático, tá bom? Então, a gente não vai pontuar cada um, mas fica aqui a dica, então, tá bom? Olha para mim. Então, a gente fecha aqui esse sistema nervoso periférico e a gente está falando que para toda a ação existe um efeito. Se existe esse sistema, se existe esse sistema que vai te preparar para uma reação adversa, você precisa ter um retorno. A noradrenalina e a adrenalina vão estar ali acelerando, defesa, proteção, tá? E o outro neurotransmissor vai estar voltando ao equilíbrio. Respirar, voltar à normalidade. Olha que interessante, né? É muito bom a gente saber que a gente pode contar internamente com esse funcionamento e essa coordenação, esse controle, que é feito pelo nosso sistema nervoso periférico. Galera, a gente vai encerrando por aqui. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau!